Na noite em que foi expulso de casa, Samuel tinha acabado de completar 18 anos. A chuva caía grossa sobre o terreiro da fazenda, transformando a terra vermelha em lama escura, e os relâmpagos riscavam o céu atrás do velho celeiro como se a própria noite estivesse se abrindo em feridas. Dentro da casa principal, no entanto, o que realmente despedaçava alguma coisa não vinha do temporal. Vinha da voz do pai. Você não serve para esta terra. Nunca serviu. A frase foi dita sem grito, e talvez por isso tenha doído mais. Gritos às vezes são impulsos. Palavras frias, não. Palavras frias são decisões. São portas que se fecham por dentro. Samuel ainda lembraria, anos depois, do modo como seu pai, Teodoro, permaneceu parado perto da mesa grande da cozinha, com as mãos apoiadas na madeira e o rosto duro como cerca seca. Não havia raiva descontrolada ali. Havia desprezo. E desprezo, Samuel aprenderia cedo, é muito mais cruel do que ódio. Ele não respondeu na hora. Tinha barro na barra da calça, o peito subindo e descendo rápido, e uma mistura de vergonha e incredulidade queimando por dentro. A discussão começara por causa de um bezerro perdido no pasto da baixada. Um erro pequeno, quase nada perto dos tantos que os peões mais velhos cometiam sem receber nem metade da humilhação. Mas naquela noite o pai parecia só ter esperado uma desculpa. A madrasta, Dalva, ficou encostada junto ao fogão, fingindo preocupação enquanto alimentava o silêncio com o brilho satisfeito dos olhos. Os dois meio-irmãos de Samuel observavam da porta, quietos, como quem assiste a uma cena já esperada. Eu tentei, Samuel disse, a voz embargada, sem conseguir esconder o tremor. A cerca estava caída do lado do açude. Teodoro riu pelo nariz. Um riso curto, sem humor. Você tenta desde menino e nunca dá em nada. Tudo que toca vira atraso. Vira problema. Vira vergonha. Endireitou-se então, pegou uma mochila velha jogada perto do armário e atirou no chão, aos pés do filho. Arruma o que é seu e vá embora. Hoje. Samuel piscou, sem entender de verdade. Antes, ele se lembrava de risos na varanda, de mãos suaves ajeitando sua camisa antes da escola, de uma voz cantando baixo perto do tanque enquanto o fim da tarde descia sobre os pastos. Depois da febre que levou Sally em menos de uma semana, a casa principal se tornou outra. Mais fria. Mais escura. Mais silenciosa nos lugares errados e barulhenta nos lugares piores. Teodoro endureceu de um jeito que nunca mais desfez. Casou-se de novo pouco mais de um ano depois. E Samuel, que antes corria pela fazenda como dono de todas as sombras e caminhos, passou a ser tratado como um intruso no lugar onde nascerá. Primeiro vieram as mudanças pequenas. A cama dele foi tirada do quarto perto da varanda e levada para um cômodo apertado no fundo. Depois, as tarefas que não combinavam com sua idade, sempre mais pesadas, sempre mais solitárias. Em seguida, as frases. Seu irmão faz melhor. Você é lento. Você não tem pulso. Seu jeito não é de homem da roça. Com o tempo, o tom virou regra, e a regra virou destino. Samuel cresceu ouvindo que era insuficiente. Que tudo nele vinha torto. Que sua própria presença parecia ofender o pai. Ainda assim, havia algo na boa-ventura que o prendia mais fundo do que o medo e a humilhação. A terra. Os cheiros. O capim molhado ao amanhecer. O rangido do portão grande da entrada. A sombra do casarão antigo que ficava mais ao fundo da propriedade, desativado havia décadas e quase tomado pela vegetação. A fazenda inteira era um mapa vivo dentro dele, e talvez por isso a expulsão doesse como se estivessem arrancando dele não só um teto, mas a própria pele. Naquela noite, arrumou a mochila em silêncio. 2 calças, 3 camisas, um par de botas menos gasto, a fotografia antiga da mãe escondida num livro escolar e um canivete pequeno que pertencera ao avô materno. Não levou muito porque não tinha muito. Teodoro assistiu a tudo de braços cruzados. Quando Samuel passou por ele com a mochila nas costas, parou por um segundo, ainda esperando, embora não admitisse nem para si, uma mudança, uma hesitação, qualquer gesto mínimo de pai.
O que recebeu foi outra sentença. Não volte. A palavra ficou ecoando por anos. Samuel saiu para a chuva sem olhar para trás. Cruzou o terreiro afundando na lama, passou pelo curral, pela figueira grande perto da estrada de chão, e caminhou noite adentro até a cidadezinha mais próxima, 15 quilômetros adiante. Nenhuma caminhonete parou. Nenhuma luz se acendeu para chamá-lo de volta. Só o som da água descendo do céu, a estrada vazia e a sensação brutal de que, aos 18 anos, o mundo tinha começado do lado errado. Os anos que se seguiram não foram generosos. Samuel trabalhou onde pôde. Primeiro numa oficina de tratores em Santa Luzia, onde dormia num quartinho emprestado atrás do galpão e acordava antes do sol para limpar graxa do chão. Depois em um armazém de grãos na cidade maior, carregando sacos, consertando pequenas máquinas, aprendendo a falar pouco e suportar muito. Mais tarde passou por uma madeireira, um posto de combustível na beira da rodovia e até uma empresa de cercas metálicas, onde viajou por regiões que nunca imaginara conhecer. Não ficou rico. Não encontrou ninguém que o salvasse. Não houve sorte inesperada nem virada milagrosa. Houve apenas trabalho duro, silêncio e o aprendizado lento de que sobreviver também é uma forma de teimosia. Ainda assim, a fazenda nunca saiu dele. Às vezes vinha em sonho. Outras, no cheiro de terra molhada antes da chuva. Em certas noites, quando o cansaço desarmava suas defesas, Samuel lembrava-se da mãe sentada nos degraus da antiga sede da fazenda, penteando o cabelo sob a luz amarela do fim da tarde. Lembrava-se também de um lugar específico, um pedaço da boa ventura de que quase ninguém falava, o casarão antigo. Não a casa principal onde fora criado, mas a sede original da propriedade, construída pelo bisavô e abandonada quando rachaduras começaram a aparecer nas paredes e histórias incômodas passaram a circular entre empregados e vizinhos. Samuel estivera lá poucas vezes na infância, sempre escondido. Recordava o cheiro de madeira úmida, o piso escuro, o forro alto, os móveis cobertos por lençóis e, do lado de fora, uma estrebaria desativada, quase engolida pelo mato. Mas o que mais o marcava era o comportamento do pai em relação àquele lugar. Teodoro evitava até mencionar a antiga sede. Se o nome surgia, o clima da mesa mudava. Se algum peão precisava passar por perto, voltava com recomendações secas demais para parecerem simples cuidado. Era como se o casarão antigo guardasse uma vergonha que ninguém podia tocar. A primeira vez que Samuel ouviu uma frase realmente estranha sobre aquilo tinha uns 11 anos. Estava sentado perto do tanque, limpando uma cela, quando escutou 2 peões conversando atrás do galpão. Seu Teodoro mandou tapar de novo. E adiantou alguma vez? Adiantando ou não, eu não chego perto daquele chão de noite. Na época ele não entenderá. Quando se aproximou para perguntar, os homens calaram no mesmo instante. Um deles ainda lhe disse, sem firmeza, para não mexer com assunto de adulto. Mais tarde, ao perguntar à mãe, e então vinha sempre o vazio, porque não havia mais mãe para responder. A partir dali, as perguntas ficaram presas dentro dele como espinhos. 15 anos se passaram desde a noite da expulsão. Samuel, agora com 33, morava num pequeno imóvel alugado em Rio Manso, a pouco mais de 100 quilômetros da Boa Ventura. Tinha braços fortes, rosto marcado de sol, cicatriz fina perto do queixo e um jeito calado que às vezes fazia os outros confundirem com indiferença. Mas por dentro ainda havia aquele menino que saiu de casa na chuva levando uma fotografia no fundo da mochila. E foi justamente numa manhã comum, numa terça-feira sem nada de especial, que o passado decidiu bater na porta de novo. A notícia chegou por telefone. Era Anselmo, antigo capataz da Boa Ventura. A voz vinha mais rouca, mais envelhecida, mas Samuel reconheceu de imediato. Seu pai morreu ontem à noite. Por alguns segundos, Samuel não respondeu. A mão apertou o celular com força demais. O barulho do ventilador velho no teto pareceu crescer dentro do quarto. Como? Derrame. Caiu no escritório. Encontraram já sem fala. Samuel sentou-se devagar na beira da cama. Não sentiu exatamente tristeza. Nem alívio. Sentiu uma espécie de vazio pesado,
como se o corpo não soubesse que emoção vestir diante de uma notícia assim. Por que está me ligando? Do outro lado, Anselmo respirou fundo antes de responder. Porque ele deixou um recado. O silêncio entre os dois foi curto, mas espesso. Que recado? Mandou dizer que a boa-ventura, agora é sua. Samuel quase riu. Não por humor. Por incredulidade. Minha. Pelo que ouvi da leitura inicial, a parte principal da fazenda e a antiga sede ficaram no seu nome. Dalva e os meninos receberam dinheiro, gado e algumas áreas vendáveis, mas a propriedade em si, ele deixou para você. A informação caiu pesada demais para ser assimilada de uma vez. Isso não faz sentido. Eu sei. Meu pai me expulsou como se eu fosse lixo. Eu também sei. Samuel levantou-se e foi até a janela. A rua de terra em frente ao imóvel estava quase vazia. Um cachorro dormia na sombra do poste. Uma mulher varria a calçada do outro lado. Tudo continuava comum demais para a notícia que acabará de ouvir. Tem alguma condição escondida nisso? Perguntou. Anselmo hesitou. Não sei de tudo. Mas tem mais uma coisa. Samuel fechou os olhos. Fala. O doutor que leu o documento disse que, além da posse, há uma observação escrita de próprio punho por seu pai. Uma frase curta. Ele deixou claro que devia ser repetida para você exatamente como está. O coração de Samuel bateu mais forte, contra a vontade dele. E o que dizia? Anselmo baixou ainda mais a voz, como se alguém pudesse escutar da linha. Está enterrado onde ela apontou antes de morrer. Samuel não percebeu na hora que tinha prendido a respiração. Ela. Só podia ser sua mãe. A lembrança veio inteira, violenta, como se nunca tivesse ido embora. Célia num fim de tarde antigo, parada perto da sede velha, o rosto pálido por causa da febre dos últimos dias, o dedo apontando para trás do casarão enquanto falava algo que Samuel, então menino, não conseguirá ouvir direito. Ele se lembrava da cena como um quadro quebrado, a mãe apoiada no corrimão, o vestido claro, o vento mexendo o capim alto, e o pai saindo da cocheira com uma expressão tão dura que chegou a assustá-lo. Naquela época, ele pensou que ela estivesse delirando. Depois, a doença piorou. E poucos dias mais tarde, Célia morreu. Samuel apoiou a mão na janela para não perder o equilíbrio. Anselmo, o que está acontecendo naquela fazenda? Não sei dizer tudo pelo telefone. O capataz fez outra pausa. Mas sei que seu pai passou os últimos meses indo à antiga sede sozinho. E sei também que Dalva não gostou nada do testamento. Se você vier, venha preparado. Tem coisa mal resolvida demais naquele lugar. A ligação terminou pouco depois. Samuel ficou longo tempo parado, olhando a rua sem realmente vê-la. O pai morto. A fazenda no nome dele. A frase enigmática envolvendo a mãe. Tudo cheirava a armadilha, ressentimento ou culpa tardia. Talvez as três coisas juntas. Parte dele queria ignorar. Continuar a vida modesta que construíra com esforço, sem se meter outra vez na lama da boa-ventura. Mas outra parte, a parte que jamais saiu daquela terra, já sabia que ele iria. Não pelo pai. Nem pela herança. Mas pela frase. Pela memória da mãe apontando para algo escondido antes de morrer. Pela sensação de que havia um pedaço da própria vida enterrado ali, esperando havia muito tempo. Samuel pegou uma mochila simples, colocou roupas, documentos, uma lanterna, um canivete novo e a fotografia antiga de Célia, já gasta nas bordas. À tarde, pegou a estrada. A viagem de volta pareceu mais curta do que deveria. Talvez porque certos caminhos jamais se apagam do corpo. A cada quilômetro, memórias antigas se levantavam como poeira, a curva onde ele caiu da bicicleta aos 9 anos, o posto onde o pai parava para comprar sal mineral, a ponte estreita sobre o córrego, o grupo de eucaliptos que marcava a entrada da região da Boa Ventura. O céu estava nublado, de um cinza baixo, e o vento arrastava folhas secas pela pista. Quando avistou ao longe o portão principal da fazenda, sentiu um aperto no peito tão súbito que precisou diminuir a velocidade.
O portão continuava o mesmo. Madeira pesada, ferragens grossas, uma das dobradiças sempre torta. A placa com o nome Boaventura, antes azul escura, agora estava desbotada pelo sol e pelo tempo. Samuel parou a caminhonete alugada diante da entrada e ficou alguns segundos sem descer. Ali, anos antes, ele passará pela última vez como filho da casa. Agora voltava como herdeiro de um homem que o rejeitou e como possível dono de um segredo que talvez explicasse tudo, ou piorasse tudo para sempre. Quando empurrou o portão, o velho rangido ecoou pelo caminho de acesso como se a própria terra o reconhecesse. A casa principal surgiu ao final da estrada interna, maior do que na lembrança e ao mesmo tempo menor, como tudo que passa anos preso na memória. As paredes estavam mais amareladas, a varanda menos imponente, o terreiro com mais rachaduras. Ainda assim, a Boaventura mantinha o mesmo ar de autoridade silenciosa, como uma velha coronela que se recusa a admitir decadência. Dalva o esperava na varanda. Ela não envelhecera mal, continuava elegante de um jeito seco, cabelo preso com exatidão, vestido escuro, olhar afiado. Só que a presença dela ainda despertava em Samuel o mesmo desconforto de adolescente. Era como encarar uma porta sempre meio fechada, atrás da qual nunca se sabe o que está sendo escondido. Então você veio, disse ela, sem descer os degraus. Samuel parou diante da varanda, tirou os óculos escuros e a fitou de volta. Pelo jeito, eu precisava vir. Dalva cruzou os braços. Seu pai fez escolhas estranhas no fim. Também achei. Um dos meio-irmãos apareceu à porta. Davi, o mais velho dos dois, agora já na casa dos 20, tinha muito do pai no maxilar duro e quase nada no resto. Evitava olhar Samuel diretamente. A leitura completa é amanhã cedo, disse Dalva. Pode ficar no quarto do fundo. O mesmo quarto apertado para onde o mandaram depois da morte da mãe. Samuel quase respondeu com ironia, mas se conteve. Prefiro ficar na antiga sede. Dalva ergueu as sobrancelhas. Foi a primeira reação realmente sincera que mostrou. Na sede velha? Se a fazenda é minha, o casarão antigo também é. Você não vai querer dormir lá. Isso me diz respeito. Ela demorou um segundo além do normal para responder, e nesse segundo Samuel percebeu. Medo. Pequeno, rápido, mas real. Como quiser, disse por fim, voltando ao tom seco. Só não diga depois que ninguém avisou. Samuel deixou a mochila na caminhonete e seguiu a pé pelo caminho lateral, sem esperar mais conversa. Sentia os olhos deles em suas costas. O casarão antigo ficava mais ao fundo, além do pomar quase abandonado e de um trecho onde o mato subia mais alto nas cercas. Conforme se aproximava, o ar parecia mudar. Mais frio. Mais parado. E as lembranças, antes difusas, ganharam contornos inquietantes. Ali estava a varanda de madeira escura. As colunas tortas. As janelas altas, algumas com vidros quebrados. O telhado afundado em certos pontos. A escadaria de pedra tomada por musgo. Tudo exatamente como no fundo da memória, só que mais cansado, mais triste, mais carregado de um silêncio que não era apenas abandono. Era espera. Samuel parou diante da casa. A última vez que estivera ali devia ter uns 13 anos. Entrará escondido com uma lanterna e um medo delicioso de menino desobediente. O pai o encontrara antes de chegar ao corredor dos fundos. Nunca batera tão forte nele quanto naquele dia. Mais tarde, ainda com o rosto quente e as orelhas unindo, ouvirá Teodoro dizer a Dalva, do outro lado da cozinha, se esse menino mexer onde não deve, vai trazer tudo de volta. Na época ele pensou que fosse exagero. Agora, 15 anos depois, aquelas palavras soavam diferentes. O capim da frente roçava na canela dele quando subiu os degraus. A porta principal estava fechada, mas não trancada. Ao empurrá-la, o cheiro de madeira úmida e poeira velha o envolveu de imediato, junto com um fundo leve de ferrugem. A luz fraca da tarde entrava pelas frestas, desenhando faixas pálidas sobre o assoalho escuro. Móveis cobertos por panos, retratos virados para a parede, um relógio parado, cadeiras fora do lugar. A sensação não era de casa morta.
Era de casa interrompida. Samuel caminhou devagar pela sala principal, sentindo o piso render sob o peso dos passos. Cada som parecia alto demais no silêncio. Na parede perto da escada viu marcas antigas de um quadro retirado. Na sala do fundo encontrou uma escrivaninha sem gaveta, uma poltrona rasgada e um canto onde o papel parecia ter sido remendado tempos depois. Tudo lembrava algo prestes a ser revelado e logo escondido de novo. Foi até a janela lateral e olhou para trás do casarão. Ali ficava um pedaço de terreno quase tomado pelo mato, delimitado por uma antiga cerca baixa já caída em partes. À esquerda, uma figueira enorme. À direita, restos de uma construção menor, talvez antiga despensa ou casa de ferramentas. E, perto da figueira, uma elevação irregular no chão, alongada demais para ser simples amontoado de terra. O coração de Samuel apertou. Era exatamente para aquela direção que sua mãe apontara antes de morrer. Ele ficou imóvel, olhando pela janela, enquanto o céu começava a escurecer mais cedo do que devia. O vento bateu numa veneziana solta no andar de cima. Em algum lugar do casarão, algo rangeu como madeira cedendo devagar. Samuel levou a mão ao bolso, sentindo a fotografia de Célia dobrada ali dentro. Seu pai estava morto. A fazenda era sua. E alguma coisa permanecia enterrada naquele lugar havia mais tempo do que ele ousava imaginar. Samuel permaneceu diante da janela por longos segundos, observando a elevação irregular atrás do casarão como se ela pudesse mudar de forma se encarada tempo suficiente. O vento fazia o capim alto se curvar em ondas lentas, e a figueira antiga, enorme, lançava sombras tortas sobre o terreno úmido. Havia naquele pedaço do quintal um silêncio diferente do resto da propriedade. Não o silêncio comum das coisas abandonadas, mas um silêncio atento, como se a terra soubesse que estava sendo chamada a devolver alguma coisa. Ele deu um passo para trás quando ouviu um rangido no andar de cima. O som foi curto, mas nítido. Madeira antiga cedendo sob peso. Samuel ergueu os olhos para o teto escurecido do casarão e ficou imóvel, escutando. O vento passava pelas frestas. Um vidro solto tremia em alguma janela. A casa inteira parecia respirar do próprio jeito, mas aquele ruído não soara como vento. Soara como passo. Levou a mão automaticamente ao canivete no bolso, embora soubesse que era um gesto mais instintivo do que útil. A ideia de encontrar alguém ali dentro, naquela primeira hora de retorno, não lhe pareceu absurda. Pelo contrário. Desde a ligação de Anselmo, tudo cheirava a segredo guardado por gente demais. O pai morto. O testamento estranho. A frase sobre sua mãe. A reação de Dalva quando ele disse que ficaria na antiga sede. Nada apontava para uma simples coincidência. Samuel acendeu a lanterna do celular e avançou para a escada. Os degraus de madeira gemeram debaixo de suas botas. O corrimão estava frio, áspero, coberto por uma camada fina de pó interrompida em um ponto ou outro, como se dedos recentes tivessem tocado ali. Essa percepção fez seu corpo enrijecer. Alguém estivera naquele andar não fazia tanto tempo. O corredor superior era longo e estreito, com portas dos dois lados e o papel da parede desbotado em manchas de umidade. Havia um cheiro de tecido velho, mofo e algo levemente metálico, difícil de identificar. Samuel conhecia aquela sensação, o corpo reconhecendo antes da mente que um lugar guarda mais do que aparenta. Passou primeiro pelo quarto menor, vazio exceto por uma cama de ferro encostada na parede e um guarda-roupa sem porta. No segundo, encontrou uma cômoda tombada, um espelho rachado e duas gavetas arrancadas e jogadas no chão. O terceiro quarto, ao fim do corredor, estava trancado. Parou diante da porta. A fechadura era antiga, grossa, de ferro escurecido. Samuel girou a maçaneta. Nada. Empurrou com o ombro. Nada. A sensação incômoda cresceu. Se a casa for abandonada, por que manter justamente um quarto trancado? E por que o pai, um homem que passará a vida inteira querendo distância daquele casarão, viria ali sozinho nos últimos meses? Enquanto pensava, algo estalou atrás dele. Samuel virou o corpo num reflexo duro, a luz da lanterna atravessando o corredor vazio. Não havia ninguém.
Só as paredes úmidas, a janela do fundo deixando entrar a última claridade do dia e o som do próprio coração alto demais dentro do peito. Ainda assim, a certeza de não estar inteiramente sozinho permaneceu. Não como fantasia sobrenatural, mas como a velha intuição que se desenvolve em quem cresce cercado por mentiras. Havia presenças naquela história. Talvez não ali naquele exato instante, mas em tudo que fora deixado para trás. Ele voltou ao térreo e saiu pela porta lateral do casarão, decidido a examinar o terreno atrás da casa antes que escurecesse de vez. O ar do lado de fora estava mais frio. Nuvens pesadas se juntavam sobre os pastos ao longe, e a luz do fim da tarde escorria entre elas num tom cinzento e doente. Samuel avançou pelo mato alto, sentindo galhos finos arranharem a perna da calça. A elevação de terra ficava a poucos metros da figueira, cercada por pedras antigas meio engolidas pelo chão. De perto, parecia ainda mais estranha. Não era um monte natural. Tinha comprimento demais, simetria demais. Como se em algum momento alguém tivesse coberto algo ali, com o passar dos anos, a natureza houvesse tentado engolir sem conseguir disfarçar por completo. Samuel se abaixou. Passou a mão pela superfície da terra. Havia capim ralo, raízes finas e umidade recente, mas abaixo disso sentiu algo duro. Pedra? Madeira? Não sabia. Tirou o canivete do bolso e começou a raspar devagar em um dos pontos laterais, afastando uma camada fina de barro escuro. Em menos de um minuto, a lâmina bateu num objeto rígido. Não era pedra. Soava oco. Samuel limpou melhor com os dedos e viu a ponta apodrecida de uma tábua. Um calafrio subiu pela coluna. Não cavou mais. Não ainda. Porque naquele exato instante ouviu vozes vindo da direção da casa principal. Virou-se rápido e se agachou por instinto entre o mato mais alto. Dali pôde ver, à distância, dois vultos se aproximando pelo caminho lateral entre o pomar e o terreiro. Um deles era claramente Davi, o meio-irmão. O outro, pela postura dura e andar rápido, parecia ser Dalva. Os dois vinham falando baixo demais para que Samuel entendesse tudo, mas perto o suficiente para que algumas frases se soltassem do vento e chegassem até ele em pedaços. Não devia ter deixado ele vir para cá. Eu não deixei, ele simplesmente veio. Se começar a mexer no fundo da sede, então alguém precisa impedir antes que amanheça. Samuel prendeu a respiração. Dalva e Davi pararam a poucos metros da varanda lateral do casarão antigo. Dali não conseguiam vê-lo escondido perto da figueira. Samuel permaneceu imóvel, a mão suja de terra ainda apertando o canivete. Você acha que ele sabe? Perguntou Davi. Dalva soltou um riso curto, nervoso. Se soubesse de verdade, não estaria tão calmo. Mas o recado do velho. Seu pai fez aquilo de propósito. A voz dela saiu mais tensa. Morreu querendo jogar tudo no nosso colo. Samuel sentiu os músculos do pescoço endurecerem. E se Samuel cavar exatamente onde precisa? Davi insistiu. Dalva demorou um segundo a responder. Quando respondeu, sua voz veio mais baixa, mais fria. Então a gente descobre primeiro o que ainda está lá. O silêncio seguinte foi pesado o suficiente para Samuel ouvir o vento roçando nas folhas da figueira. Davi chutou uma pedra. Nunca entendi por que ele não resolveu isso antes. Por que seu pai tinha medo? A palavra saiu com desprezo. Passou a vida inteira com medo do que sua primeira mulher viu antes de morrer. Samuel sentiu o ar fugir do peito. Sua mãe. Célia vira alguma coisa. E isso estava ligado ao lugar onde ele agora se escondia, com as mãos sujas da terra que ela apontara. Os dois permaneceram mais alguns minutos perto da casa, discutindo em pedaços. Samuel não ouviu tudo, mas o suficiente para confirmar o que antes era só suspeita. Dalva sabia do segredo, Davi sabia a parte dele, e ambos temiam que Samuel chegasse ao fundo da história antes deles. Por fim voltaram em direção à sede principal, apressados pelo céu que escurecia. Só quando os passos desapareceram Samuel saiu de trás do mato. O corpo inteiro estava tenso. Voltou devagar até a elevação de terra. A tábua exposta seguia ali, pequena,
quase insignificante à primeira vista. Mas agora ele já não via apenas uma irregularidade no terreno. Via um ponto de ligação entre a mãe, o pai, o testamento e o medo de Dalva. Ainda assim, a noite caía depressa. Cavar ali sozinho, no escuro, sem saber se alguém poderia voltar, parecia arriscado demais. Samuel marcou mentalmente a posição exata da elevação em relação à figueira e às pedras laterais, cobriu o pequeno trecho mexido com folhas secas e retornou ao casarão antes que a claridade sumisse por completo. Dentro da antiga sede, a sensação de casa interrompida parecia maior com a noite se aproximando. Samuel escolheu o antigo escritório do térreo para ficar. Era um cômodo mais fechado, com uma escrivaninha pesada, 2 cadeiras e uma janela que dava para a lateral do casarão. Limpou com a mão um pedaço da mesa, apoiou a mochila ali e tirou dela a fotografia de Célia. Observou-a sob a luz da lanterna. Na imagem, sua mãe aparecia sorrindo diante do tanque de lavar roupas, usando um vestido claro simples e os cabelos presos para trás. Samuel conhecia aquele sorriso melhor do que o próprio rosto no espelho. Durante anos, foi a única prova concreta de que existira um tempo em que a boa ventura tivera calor. No verso da foto, algo chamou sua atenção. Havia uma frase escrita à mão, já desbotada, que ele conhecia de vista, mas talvez nunca tivesse parado para reler como devia. A letra era de sua mãe. Se um dia você se perder, procure onde a sombra da figueira toca a parede no fim da tarde. Samuel ficou imóvel, a foto entre os dedos. Não era uma frase solta. Não era bilhete carinhoso comum de mãe. Era instrução. Correu até a janela lateral e olhou para fora, embora a noite já tivesse engolido quase tudo. A figueira estava lá, negra contra o céu mais escuro. Durante o fim da tarde, a sombra dela de fato alcançaria a lateral do casarão, exatamente perto da área onde ele encontrara a elevação de terra. O coração acelerou de novo. Célia deixará aquilo na fotografia. Talvez por intuição, talvez porque soubesse que poderia não ter tempo, talvez porque tivesse medo de dizer em voz alta. E ele carregara a pista consigo por 15 anos sem perceber. Samuel passou a mão no rosto e soltou o ar devagar. Precisava de ferramenta, de luz melhor, talvez de ajuda confiável. Mas havia um problema, não confiava em ninguém daquela casa. Nem em Dalva, nem em Davi, nem no irmão mais novo, Raul, que mal aparecerá desde sua chegada. Teodoro, agora morto, parecia ter construído ao redor daquele segredo uma muralha de omissões tão grossa que até a herança parecia parte de um jogo tardio de culpa e manipulação. Foi então que ouviu batidas na porta. Não no casarão inteiro. Na porta do cômodo onde estava. 3 batidas secas. Nem fortes, nem tímidas. Samuel guardou a foto de volta no bolso e ficou em pé. Quem é? Sou eu, respondeu uma voz rouca. Anselmo. Samuel abriu. O velho capataz estava ali, chapéu na mão, rosto fundo de rugas, camisa de mangas compridas e botas cobertas de barro. Trazia consigo uma lanterna maior e uma pá curta de cabo gasto. Seus olhos, pequenos e avermelhados pelo cansaço, percorreram o interior do escritório antes de pousarem em Samuel. Imaginei que fosse ficar aqui, disse. Samuel deu espaço para ele entrar. Achei que chegaria só amanhã. Preferi vir antes que alguém invente história demais. Anselmo fechou a porta atrás de si e baixou a voz. Vi Dalva rondando o pomar há pouco. Vi também o Davi falando com o advogado da cidade no telefone. Ninguém está dormindo tranquilo nesta noite. Samuel indicou a cadeira, mas o velho preferiu permanecer de pé. Você sabe o que tem enterrado atrás da sede? Samuel perguntou sem rodeios. Anselmo não respondeu de imediato. Passou a língua pelos lábios ressecados, como quem mede se deve abrir uma comporta antiga. Sei pedaços, disse por fim. Pedaços demais para fingir que é invenção. Poucos demais para dizer que tem uma história toda. Minha mãe viu alguma coisa ali antes de morrer. Anselmo assentiu, mas seus olhos se baixaram. Vi Dona Célia saindo da antiga sede naquela tarde. Pálida. Tremendo. Fui perguntar se estava tudo bem,
e ela só disse: ele enterrou errado. A terra vai devolver. Achei que era febre falando. À noite ela piorou. 3 dias depois estava morta. O capataz respirou fundo. Seu pai nunca mais foi o mesmo. Ele matou minha mãe. Não. A resposta veio rápida. Isso eu não acredito. Mas acredito que ela descobriu alguma coisa que mudou tudo entre eles. E seu pai fez o que soube fazer melhor, escondeu. Samuel fechou a mão em torno do encosto da cadeira até os dedos doerem. O que exatamente ele escondeu? Anselmo ergueu a lanterna grande. Vim justamente por isso. Para ver se a fazenda resolve falar de uma vez. Samuel olhou então para a pá que o velho trouxera. Você vai me ajudar a cavar? Se eu não ajudar, alguém vem antes. Saíram juntos pela porta lateral. A noite já tinha tomado conta da propriedade, mas ainda não era tão tarde que os da casa principal estivessem dormindo. Ao longe, uma luz acesa na varanda da sede moderna vigiava a parte do pomar. Samuel e Anselmo seguiram por trás do casarão antigo, mantendo-se próximos à parede escura para não serem vistos facilmente. O vento aumentara, fazendo as folhas da figueira sussurrarem acima deles. Quando alcançaram a elevação de terra, Samuel mostrou o ponto que havia raspado com o canivete. Anselmo abaixou-se com dificuldade, passou a mão calejada sobre o solo e ficou alguns segundos em silêncio. Tem madeira aqui embaixo mesmo, murmurou. E não parece velha a ponto de ser coisa do tempo do seu bisavô. Entregou a lanterna a Samuel, cuspiu de lado e cravou a pá no chão. O primeiro golpe entrou com resistência. O segundo, melhor. No terceiro, a lâmina bateu em algo duro e oco. Samuel iluminou mais perto enquanto o velho limpava em volta com as mãos. Aos poucos, uma tampa de madeira começou a surgir sob a terra úmida. Não era grande, talvez pouco mais larga que um baú de viagem antigo. Havia ferragens comidas de ferrugem nas bordas e um aro lateral que parecia servir de puxador. Meu Deus, sussurrou Anselmo. Samuel se ajoelhou ao lado dele. A madeira exalava um cheiro fechado, antigo, como coisa que ficou presa muito tempo sem respirar. Os dois cavaram mais um pouco nas laterais até expor a tampa inteira. Era, de fato, um compartimento enterrado. Uma caixa grande ou pequeno alçapão improvisado, escondido a pouca profundidade. Samuel passou os dedos pela borda. Abre, disse Anselmo, mas a palavra saiu mais como um pressentimento do que como ordem. Samuel enfiou os dedos no aro de metal. A tampa não cedeu de primeira. Ele forçou mais, sentindo a terra soltar em volta. No segundo puxão, ouviu-se um estalo de sucção, como se o próprio chão resistisse em devolver o que guardava. A tampa ergueu alguns centímetros. Um ar frio, mais frio do que a noite, escapou dali de dentro. Samuel prendeu a respiração. Abriu mais. A luz da lanterna desceu para o interior do compartimento e revelou, primeiro, um embrulho de lona escura muito bem amarrado. Depois, por baixo dele, uma caixa metálica menor. E ao lado, envolto em tecido quase apodrecido, algo que fez Anselmo recuar de joelhos na mesma hora. Não! Murmurou o velho, com a voz falhando. Samuel apontou melhor a luz. Era uma mão. Uma mão humana. Ou, mais precisamente, restos do que fora uma mão, ainda presa à parte do antebraço, encolhida junto ao canto do compartimento entre tecido, terra e madeira. Não completamente reduzida a osso. Não recente o bastante para horror simples. Antiga o suficiente para carregar décadas. Samuel sentiu o estômago revirar. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu se afastar alguns metros, ficando distante e abafado. A lanterna quase escorregou de sua mão. O que é isso? Sua voz saiu irreconhecível. Anselmo levou a mão à boca. Eu sabia que tinha desgraça, mas não assim. O vento bateu forte na figueira. Ao longe, na sede principal, uma porta bateu. Samuel e o capataz se entreolharam, ambos compreendendo ao mesmo tempo o que aquilo significava. Não havia mais volta. O que estava enterrado não era apenas segredo de família.
Era a prova. Samuel inclinou a lanterna de novo para dentro. Ao lado do embrulho de lona, a caixa metálica parecia quase limpa demais comparada ao resto, como se houvesse sido colocada ali em outro momento. Tinha fechadura antiga e uma placa pequena enferrujada na frente, cujas letras mal se distinguiam sob a sujeira. Samuel limpou com o polegar e leu, com o peito apertando. C. T. As iniciais de sua mãe. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um feixe de luz atravessou o escuro por trás deles. Eu sabia, veio a voz de Dalva, dura e afiada como faca velha. Eu sabia que vocês iam mexer nisso. Samuel virou-se bruscamente. Ela estava a poucos metros, segurando uma lanterna grande numa mão e algo parecido com uma enxada curta na outra. Davi vinha logo atrás, pálido, tenso, sem conseguir encarar o buraco aberto. A luz deles caía direto sobre o compartimento, sobre a lona, sobre a mão escondida e sobre a caixa com as iniciais de Célia. Por alguns segundos ninguém falou. Então Dalva fixou os olhos em Samuel e disse, num tom que misturava medo e rancor. Seu pai passou a vida tentando manter isso enterrado. E você acabou de destruir tudo. Samuel se levantou devagar, ainda com a lanterna apontada para o compartimento aberto no chão. A luz tremia na mão dele, não apenas pelo esforço, mas porque o corpo inteiro parecia ter entrado num estado estranho entre choque e clareza. A mão parcialmente enterrada, a caixa metálica com as iniciais de sua mãe, o embrulho de lona e agora Dalva parada diante dele com o rosto duro demais para ser apenas susto. Tudo que até então parecia sombra, pista solta e lembrança quebrada começava finalmente a tomar forma. E a forma era pior do que ele imaginara. O que é isso? Samuel perguntou, embora no fundo soubesse que a pergunta já não era sobre o que estava no buraco. Era sobre a vida inteira. Sobre a morte da mãe. Sobre a expulsão. Sobre o pai. Sobre o modo como todos naquela fazenda pareciam ter aprendido a sobreviver em cima de um silêncio doente. Dalva não respondeu de imediato. A luz da lanterna dela continuava fixa no compartimento, e por um instante Samuel viu, com nitidez dolorosa, que o que havia nos olhos dela não era apenas medo de descoberta. Era a memória. Ela conhecia aquilo. Conhecia mais do que deixará transparecer por todos aqueles anos. Davi deu um passo para trás, quase tropeçando no mato. Eu não sabia que tinha isso, murmurou, a voz rachando ao encarar a mão encolhida no canto da caixa enterrada. Você disse que eram só papéis. Dalva girou o rosto para ele, impaciente, como se a fraqueza do filho fosse um incômodo fora de hora. Cala a boca. Anselmo, ainda ajoelhado perto do buraco, ergueu-se com dificuldade, segurando a pá como se já não soubesse se ela era ferramenta ou proteção. Isso aqui é caso de polícia, disse, rouco, olhando de Dalva para Samuel. Não tem mais nada para esconder. A frase pareceu acender alguma coisa nela. Dalva apertou o cabo da enxada curta e avançou meio passo. Vocês não fazem ideia do que vai acontecer se isso sair daqui. Samuel sentiu uma raiva seca atravessar o choque. Vai acontecer o que devia ter acontecido há muito tempo. O que devia ter acontecido, ela devolveu, o tom subindo pela primeira vez. Você acha que verdade resolve tudo? Acha que polícia, exumação e escândalo vão devolver alguém? Vão salvar esta fazenda? Vão limpar o nome da sua mãe? Ao ouvir o nome de Célia na boca dela, Samuel perdeu o resto da calma. Não usa o nome dela como se tivesse direito. Dalva sustentou o olhar, mas havia rachaduras agora. Pequenas, quase invisíveis, só perceptíveis para quem passou anos observando hostilidade virar rotina. Ela estava acuada. E gente acuada costuma ser mais perigosa do que gente cruel por natureza. Samuel voltou a apontar a luz para a caixa metálica. As iniciais, C. T pareciam pulsar mais forte do que o resto da cena. A mãe deixará algo ali. O pai escondera. Ou alguém escondera por ele. A pergunta que realmente importava talvez estivesse dentro daquela caixa. Sem desviar os olhos de Dalva, Samuel se agachou e levou a mão ao fecho enferrujado. Não toca nisso, ela disparou, e agora o medo saiu inteiro.
Por quê? Porque se abrir, não tem mais volta. Ele quase riu. Não por humor. Por exaustão. Volta para onde? Com um puxão firme, rompeu o fecho. A tampa da caixa metálica abriu com dificuldade, soltando um bafo preso de ferrugem e papel antigo. Dentro havia um maço de cartas amarradas por fita já desbotada, um caderno pequeno de capa azul manchada pelo tempo, um pacote envolto em pano e uma fotografia dobrada ao meio. Samuel pegou primeiro a foto. Ao abri-la, sentiu o coração bater descompassado. Era uma imagem antiga tirada diante do próprio casarão velho, muitos anos antes. Seu pai aparecia mais jovem, de camisa clara, ao lado de Célia, visivelmente grávida. Atrás dos dois, um homem que Samuel não reconheceu de imediato segurava uma pá encostada no ombro. Na lateral da foto, quase fora do enquadramento, via-se uma carroça parada perto da figueira. O estranho não era a cena. Era o verso. No verso da fotografia, com a letra de sua mãe, estava escrito: "Se algo me acontecer, procure onde ele enterrou o que não podia ser visto." Samuel fechou os olhos por um segundo. A mãe sabia. Sabia que corria risco. Sabia que havia algo enterrado. E esconder a prova mais importante justamente ali, no lugar que o pai passou a vida vigiando. Ele pegou o caderno azul em seguida. As páginas iniciais traziam anotações simples, quase domésticas, mas logo o tom mudava. Célia registrava visitas estranhas à antiga sede, discussões abafadas entre Teodoro e um homem chamado Norberto, movimentações noturnas perto da figueira, terra remexida atrás do casarão, e, por fim, uma entrada escrita com traços tão pressionados que a caneta quase atravessara o papel. Hoje vi Teodoro e Norberto arrastando algo embrulhado para trás da sede. Não me viram. Havia sangue na borda da varanda. Ele disse que era um invasor, um ladrão, um problema resolvido. Mas ninguém enterra um simples ladrão dentro da própria terra com esse desespero. Samuel sentiu o ar faltar. Leu mais. Se eu falar, ele me chama de doida. Se eu calar, viro cúmplice. Não sei quem morreu. Só sei que ouvi um gemido ainda vindo do embrulho quando levaram para perto da figueira. Anselmo fez o sinal da cruz quando Samuel leu esse trecho em voz alta, sem perceber que estava lendo. Davi empalideceu até parecer doente. Dalva fechou os olhos por um instante, como se a confirmação do que sempre temera ouvir de novo estivesse finalmente diante dela. Quem era Norberto? Samuel perguntou, erguendo o rosto. Anselmo respondeu antes dela. Um empregado antigo. Sumiu da região quando você era menino. Diziam que foi embora para o Mato Grosso. Dalva soltou um riso sem alegria. Foi isso que seu pai mandou dizer. Samuel voltou ao caderno. As últimas entradas eram ainda mais perturbadoras. Célia descrevia a mudança de comportamento de Teodoro depois da noite do enterro. O pai se tornará mais agressivo, mais vigilante, mais obcecado com a sede antiga. 3 dias antes de morrer, ela escrevera. A febre piora e ele pensa que não vejo. Mas eu vejo medo. Não do que fez comigo. Do que a terra ainda pode devolver. Se Samuel crescer longe disso, talvez sobreviva ao que o pai virou. A frase atingiu Samuel como faca entrando devagar. Seu pai não o expulsar apenas por desprezo. Em algum nível torto, talvez também por medo. Medo de que o filho escavasse o passado. Medo de que a presença dele, tão parecida com a mãe em silêncio e teimosia, acabasse um dia desenterrando o que deveria permanecer escondido. Mas essa hipótese não o aliviava. Tornava tudo mais miserável. Restavam ainda as cartas. A maioria era de Célia para uma irmã que morava longe e de quem Samuel pouco se lembrava. Algumas jamais foram enviadas. Em uma delas, escrita poucas horas antes da febre piorar de vez, ela dizia claramente que não confiava mais em Teodoro e que, se lhe acontecesse algo, a verdade poderia estar na terra atrás da casa velha. Havia também uma carta fechada, sem endereço, com o nome de Samuel na frente. As mãos dele tremeram ao abrir. Meu filho, se você está lendo isto, então o tempo fez o que eu não consegui fazer.
Há coisas nesta fazenda que foram enterradas antes de você entender o mundo. Seu pai não nasceu mal, mas escolheu o medo quando devia ter escolhido a verdade. E, quando um homem escolhe o medo para proteger o que possui, ele passa a destruir tudo o que ama para não perder o que roubou. Se um dia você voltar, não volte por ele. Volte por você. E, se encontrar o que estou tentando lhe indicar, não permita que façam com a memória de ninguém o mesmo que fizeram comigo, transformar testemunho em loucura. Samuel terminou de ler com os olhos ardendo. Por um longo momento, ninguém ao redor disse nada. O vento passava pela figueira com um som de roupa velha sendo arrastada, e a noite parecia ter prendido a respiração junto com eles. Foi Davi quem quebrou o silêncio primeiro, sem olhar para ninguém em específico. Minha mãe sabia disso o tempo todo? Dalva demorou a responder. Quando falou, a voz já não tinha o mesmo aço. Não tudo. Não desde o começo. Samuel ergueu os olhos. Então fala. Ela apertou a lanterna contra o peito como se quisesse se defender do próprio passado. Eu cheguei a Boa Ventura quase 1 ano depois da morte da sua mãe, começou. Teodoro já era um homem quebrado de um jeito feio. Não de tristeza limpa. De culpa misturada com raiva. Não dizia o nome dela. Não entrava na antiga sede. Bebia mais do que devia e acordava às vezes no meio da noite achando que tinha ouvido alguém batendo do lado de fora. Fez uma pausa curta. No começo eu pensei que fosse luto mal resolvido. Depois encontrei uma camisa escondida no fundo de um armário. Havia manchas antigas que não saíam. Perguntei. Ele me bateu com a mão aberta no rosto e nunca mais tocou no assunto. Davi a encarou, chocado. Talvez fosse a primeira vez que ouvi a mãe dizer algo daquele casamento sem frieza ou controle. Anos depois, Dalva continuou, descobri mais. Achei um recibo de pagamento em nome de Norberto com uma data posterior ao suposto sumiço dele. E uma carta rasgada demais para entender inteira, mas suficiente para saber que houve um homem morto naquela terra. Quando pressionei seu pai, ele disse que foi acidente. Que o homem tentou invadir a fazenda para roubar dinheiro de uma venda grande, houve luta, ele caiu, bateu a cabeça, e Norberto ajudou a esconder por desespero. O olhar dela foi para o buraco. Eu nunca soube se foi só isso. Nem se acreditava. Mas já estava casada, já tinha meus filhos pequenos, já dependia daquela fazenda. E aprendi rápido que a Boa Ventura preferia engolir pecado a perder nome. Samuel sentiu nojo, mas também algo mais confuso. Dalva não era inocente. Sabia disso. Escolhera ficar. Escolhera calar. Mas a verdade, como quase sempre, vinha mais podre do que simples. Ali não havia apenas vilões de desenho e vítimas perfeitas. Havia medo em cadeia. Cumplicidade por sobrevivência. Gente se contaminando aos poucos por aquilo que decide não denunciar. Anselmo apontou então para a mão parcialmente enterrada. E isso aqui? É o homem que teu pai e Norberto esconderam? Samuel voltou-se para o compartimento. Até ali a presença daqueles restos era quase tão insuportável que sua mente tentava contorná-la. Agora precisava encará-la diretamente. O embrulho de lona ao lado podia trazer resposta. Ele puxou o pano devagar, sentindo a terra se soltar. Dentro havia mais ossos, já muito consumidos pelo tempo, presos a restos de tecido escuro e a um cinto de couro quase desfeito. No bolso da roupa, ainda agarrado por ferrugem, surgiu um medalhão pequeno. Anselmo pegou-o com cuidado e limpou na barra da camisa. Dentro havia uma fotografia minúscula e já apagada de uma mulher com 2 crianças. O velho fechou os olhos. Bento. Samuel franziu a testa. Quem? Bento Pereira. A voz de Anselmo saiu quase num sussurro. Trabalhava aqui antes de eu virar capataz. Homem quieto, honesto. Desapareceu quando você era bem pequeno. Seu pai disse que ele roubou dinheiro e fugiu durante a madrugada. Muita gente acreditou porque ninguém nunca encontrou o corpo. O velho encarou os restos no buraco. Mas esse medalhão era dele. A mulher e os 2 filhos.
Todo mundo sabia. Samuel sentiu a raiva ganhar outro formato, mais escuro e mais frio. Não era um invasor sem nome. Nem um ladrão. Era um trabalhador da fazenda. Alguém que vivia ali. Alguém que talvez tenha descoberto coisa demais. Ou presenciado demais. E foi enterrado como se fosse objeto inconveniente. Houve então movimento no caminho lateral. Faróis cortaram o escuro do pomar. Todos se viraram ao mesmo tempo. Uma caminhonete branca vinha rápido pela lateral da propriedade, levantando poeira úmida e freando de forma torta perto da figueira. Raul, o meio-irmão mais novo, saltou primeiro do banco do passageiro. No volante, um homem baixo de camisa social amarrotada e maleta escura desceu logo depois. O advogado do inventário. Dalva empalideceu. O que ele está fazendo aqui? Raul olhou do buraco para a mãe, depois para Samuel. Parecia atordoado, como quem chegará tarde demais a uma verdade que nunca pedirá para ver. O doutor Álvaro disse que vocês sumiram e que a polícia não podia ser chamada sem avaliar a situação. Sem avaliar a situação. Samuel repetiu, incrédulo. O advogado aproximou-se com cautela, mas seus olhos rapidamente deixaram o espanto jurídico e ganharam cálculo. Precisamos ter prudência, disse ele. Uma descoberta dessas precisa ser tratada com critério. Se houver uma denúncia precipitada, a fazenda inteira pode ser interditada, os bens congelados, a imprensa. Samuel avançou um passo. Tem um corpo enterrado aqui. O que há aqui, corrigiu o advogado com cuidado profissional demais, são restos mortais cuja identificação ainda depende de perícia. E a perícia vai vir como? Sozinha? Raul observava a cena em silêncio, o rosto entre culpa e medo. Talvez aquela noite estivesse rasgando a última camada de infância que ainda restava nele. Talvez estivesse apenas aprendendo, tarde, o sobrenome que carregava. Álvaro voltou-se para Dalva. Ainda dá para conduzir isso de forma a proteger o patrimônio. A frase foi a última gota. Samuel sentiu algo se assentar dentro dele com uma firmeza nova, quase calma. Durante a vida inteira, ouvirá variações disso. Proteger a fazenda. Proteger o nome. Proteger os bens. Sempre a mesma lógica suja servindo de mortalha para o que realmente importava. Ele tirou o celular do bolso. Dalva percebeu primeiro. Samuel, não. Ele desbloqueou a tela sem pressa. Você vai acabar com tudo, ela disse, e dessa vez não havia ameaça. Havia pânico. Samuel olhou para ela, depois para os restos no buraco, para a caixa da mãe, para o medalhão de Bento na mão trêmula de Anselmo. Não. Eu só vou impedir que continuem enterrando. Discou. A ligação para a polícia de Santa Luzia foi curta. Objetiva. Havia restos humanos enterrados na antiga sede da fazenda Boa Ventura, documentos que indicavam ocultação de cadáver e testemunhas no local. Samuel deu o endereço, o nome da propriedade desligou sob um silêncio pesado. O advogado passou a mão no rosto, derrotado e irritado. Dalva fechou os olhos como quem ouve uma sentença. Davi se afastou alguns passos, sentando numa pedra baixa com a cabeça entre as mãos. Raul simplesmente ficou parado, olhando o buraco e evitando encarar qualquer um. A espera pareceu longa, mas não foi. Em menos de 40 minutos, 2 viaturas cruzaram o portão principal. Os faróis banharam o casarão, a figueira, as pessoas ao redor do compartimento aberto, e por um instante Samuel teve a sensação nítida de que a própria fazenda estremecia. Como se soubesse que chegará enfim a noite em que a terra seria obrigada a falar. Os policiais isolaram a área. Chamaram o delegado da cidade vizinha. Fotografaram o local, recolheram a caixa metálica, os cadernos, as cartas, o medalhão. Dalva foi levada para prestar depoimento. Anselmo também. O advogado tentou ainda algum discurso sobre prudência e formalidade, mas os documentos com a letra de Célia e a presença dos restos enterrados sob a figueira eram fortes demais para qualquer verniz. O dia amanheceu sobre uma boa aventura irreconhecível. A notícia correu rápido pela região.
Primeiro em sussurros dos armazéns, depois em grupos de mensagem, depois em matéria curta no jornal local. Não demorou para que antigos funcionários lembrassem histórias que sempre pareceram vagas demais. Gente recordando o desaparecimento de Bento. Outros mencionando Norberto e sua partida repentina. Um senhor da cidade confirmou que Bento andava falando, semanas antes de sumir, que seu Teodoro escondia dinheiro e coisa pior na sede antiga. A justiça determinou perícia completa no terreno e suspensão do inventário até nova ordem. Os exames confirmaram o que Anselmo suspeitara: os restos enterrados eram, de fato, de Bento Pereira. Também vieram à tona vestígios de que ele sofrerá violência antes da morte. A partir dali, a história se abriu em camadas. Teodoro nunca responderia, porque estava morto. Norberto foi localizado anos depois em outro estado, velho e doente, e antes de morrer em um hospital público confirmou parte da versão mais sombria. Bento descobrira não apenas desvio de dinheiro de vendas antigas, mas também que Teodoro vinha usando documentos falsos para tomar, em nome da fazenda, uma pequena área que pertencia à família de Bento por promessa antiga nunca formalizada. Houve discussão. Houve agressão. Houve queda na varanda. Teodoro entrou em pânico. Norberto ajudou a ocultar. Célia viu o enterro. E, dias depois, quando ameaçou levar a informação adiante, passou a ser tratada como delirante pela própria casa. A febre que a matou foi doença real. Mas a solidão em que morreu foi construída. Samuel leu tudo isso como quem atravessa um rio gelado, sem poder parar no meio. Doeu de um jeito difícil de explicar. Porque a verdade não devolvia a mãe. Não consertava a infância. Não transformava o pai num homem compreensível. Apenas tirava a névoa. E às vezes enxergar claramente é mais cruel do que suspeitar por anos. Meses se passaram. A família de Bento foi localizada. A filha mais velha, já senhora, visitou a fazenda numa manhã de céu claro. Caminhou até a figueira com passos lentos, apoiada num neto, e parou diante do lugar onde o pai fora encontrado. Não chorou alto. Não fez escândalo. Apenas pousou a mão enrugada sobre o tronco e disse, com uma dignidade silenciosa que esmagou qualquer resto de orgulho naquela terra: agora ele pode voltar a ter nome. Samuel nunca esqueceu essa frase. A boa ventura mudou depois disso. Não de um dia para o outro, nem de forma bonita. Mudou aos trancos, por obrigação, por vergonha, por verdade. Parte das terras foi bloqueada judicialmente. Outra parte teve de ser usada para indenização e acerto com os herdeiros de Bento. Dalva saiu da sede principal e foi morar na cidade. Davi a acompanhou por algum tempo, ainda quebrado pela imagem da própria mãe como cúmplice. Raul, o mais novo, tentou se aproximar de Samuel meses depois. Não para pedir nada, mas porque talvez fosse o único dos dois disposto a não repetir integralmente o que aprenderá com os pais. A relação entre eles não virou afeto fácil, mas deixou de ser hostilidade cega. Quanto a Samuel, ele permaneceu. Não porque a fazenda significasse riqueza imediata. Na verdade, herdou mais problemas do que lucro. Dívidas antigas, processos, estruturas deterioradas, reputação manchada. A antiga sede precisou ser interditada por um tempo e depois liberada parcialmente. O casarão velho, que por tantos anos representará medo e silêncio, tornou-se o centro de uma verdade tardia. E foi justamente ali que Samuel decidiu ficar. Não no quarto do fundo da casa principal. Na antiga sede. Reformou-a devagar, sem pressa de apagar cicatrizes. Trocou telhas, reforçou vigas, limpou corredores, abriu janelas que viviam fechadas, retirou móveis já perdidos e preservou o escritório onde lera pela primeira vez a letra da mãe como se fosse voz. A figueira permaneceu. O terreno ao redor dela também, agora cuidado e marcado com uma pequena placa simples com o nome de Bento Pereira e as datas aproximadas de nascimento e morte. Nada grandioso. Nada de heroísmo fabricado. Apenas o mínimo que deveria ter existido desde o início: reconhecimento. A caixa de Célia ficou com Samuel. Não como tesouro, mas como herança verdadeira. As cartas, o caderno azul,
a fotografia, tudo isso foi guardado em local seguro depois de periciado. Às vezes, nas noites de vento mais forte, ele relia trechos só para lembrar que a mãe não tinha enlouquecido. Que não imaginara. Que tentará, à maneira possível dela, proteger o filho e apontar o caminho. Houve um fim de tarde, quase um ano depois da descoberta, em que Samuel ficou sozinho na varanda da antiga sede observando a sombra da figueira tocar a parede exatamente como a frase no verso da fotografia dizia. O céu estava dourado, os pastos imóveis, e pela primeira vez em muito tempo a Boa Ventura não parecia um lugar apenas de peso. Parecia, ainda que de forma dura, um lugar devolvido a si mesmo. Foi então que entendeu a dimensão real da herança. Seu pai o rejeitou aos 18 anos, sim. Expulsou-o da fazenda como quem expulsa um erro. Mas, no fim, talvez tenha percebido tarde demais que o único homem capaz de voltar e não proteger a mentira seria justamente o filho que ele tentou afastar. Não porque Samuel fosse melhor, nem mais puro, mas porque foi o único a passar anos longe o suficiente para não confundir patrimônio com absolvição. O que ele cavou atrás da antiga fazenda não foi apenas uma caixa, nem apenas um corpo, nem apenas um segredo. Cavou o centro apodrecido de tudo que haviam transformado em destino. Desenterrou um crime. Uma culpa. A verdade sobre a mãe. E, no meio dos ossos e das cartas, desenterrou também a si mesmo, o menino expulso na chuva, o homem moldado pela falta, o filho de uma mulher que enxergou a terra recusando o silêncio. A Boa Ventura nunca mais voltou a ser o que era. E isso, Samuel aprendeu sem tristeza, era a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque algumas casas só começam de verdade quando a mentira sai de debaixo do chão.